Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai começar aí uma sequência de aulas agora, onde a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução sobre o que são esses ciclos, e nas aulas seguintes a gente vai falar de três ciclos muito importantes, que são o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e vários aspectos que estão relacionados com todos esses ciclos aí e como é que a gente consegue encadear isso com algumas questões que aparecem em vestibulares, com algumas questões que aparecem aí no nosso dia a dia, beleza? Então, assim, o passo mais importante, assim, para a gente conseguir começar a entender o que são os ciclos biogeoquímicos é a gente lembrar do seguinte aspecto: a gente perceber que quando a gente falou de cadeias alimentares, a gente vai perceber que as cadeias alimentares elas tinham dois aspectos muito importantes. O fluxo de energia que passava de um organismo para outro, vão melhorar, o fluxo de energia que passava de um nível trófico para outro, ou seja, dos produtores para os consumidores, dos produtores para o consumidor primário, para o consumidor secundário. A gente viu que esse fluxo ele era unidirecional, ou seja, sempre ia dos produtores para os consumidores e sempre do consumidor primário para o secundário, do secundário para o terciário. Agora, um aspecto importante das cadeias alimentares era também que nessa transferência de energia havia também transferência de componentes de matéria, matéria orgânica, que os organismos da qual os organismos tiram matéria para construir os seus corpos e tiram também matéria e dessa matéria de onde eles tiram também a energia. Então você tem passagem de matéria orgânica, né, de moléculas orgânicas, das quais parte dessas moléculas vão servir para construir os organismos e parte dessas moléculas vão ser usadas como fontes energéticas. Então, uma vez que a gente entende isso e a gente repara dois problemas dentro dessa transferência. Uma vez que a energia ela é unidirecional, mas a matéria não é. A passagem da matéria de um nível trófico para outro, desses componentes, dessas moléculas orgânicas que são transmitidas de um nível trófico para outro, de um organismo para outro, essa essa matéria ela consegue ser reciclada, ou seja, uma vez que a energia passa uma única vez e ela não retorna, né, você não vai ver energia vindo dos consumidores para os produtores, a matéria pode acontecer sim. Ela pode ser ciclada. Então, uma vez que, por exemplo, um átomo de carbono passou pelos organismos, ele pode retornar para passar de novo. Isso é uma condição importante. Então é isso que a gente vai trabalhar. Por isso que o nome se chama ciclos biogeoquímicos. Porque você vai ver que a matéria ela vai fazer um processo de ciclagem, né? E essa matéria basicamente vão ser átomos importantes, né? Como por exemplo átomos de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, átomos de nitrogênio. Como que esses átomos eles vão passando de um organismo para outro e como que esses átomos em determinados momentos não vão estar nos seres vivos, mas vão estar no ambiente. Então percebe que esses átomos, né, essa matéria, uma hora vai estar no ambiente e uma hora vai estar nos seres vivos. Beleza? Então, é por isso que a gente chama de ciclos biogeoquímicos, né? Bio, porque uma hora está nos seres vivos, gel, porque uma hora está no ambiente, né, na Terra, vamos dizer assim, e químicos, porque são os elementos químicos, né? Carbono, nitrogênio, tudo bem? Então a gente vai ver que essa matéria faz esse processo de circulação, de ciclagem que a gente fala. E basicamente o que vai acontecer? Você tem os organismos vivos, né? E duas coisas vão acontecer, né? Principais. Esses organismos eles podem morrer, né? E na morte desses organismos acontece um processo de decomposição. Essa decomposição é feita por bactérias e fungos, né? Outros organismos podem auxiliar essa decomposição, como por exemplo minhocas, formigas, abutres, mas a decomposição propriamente dita é feita por bactérias e fungos. Essa decomposição vai fazer o quê? Vai degradar a matéria orgânica que está aqui é, nesses restos, né, de seres vivos, uma fruta, uma casca de ovo, né, ou os componentes orgânicos aqui da casca de ovo, a casca de banana, o resto de peixe, e essa matéria orgânica vai ser degradada em compostos inorgânicos. Aqui é importante a gente salientar, né? Matéria orgânica é o quê? Compostos que têm carbono, cadeias de carbono e hidrogênio. E compostos orgânicos são aqueles que não vão ter essa cadeia de carbonos e hidrogênios, beleza? Então eu vou tirar
dos compostos orgânicos aquilo que está construindo eles. E vou separar esses compostos, né? Então, esses compostos vão ser liberados para o ambiente por esse processo de decomposição. Você vai liberar carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, né? Você vai liberar essa galera toda. Beleza? Então, fica atento a esse detalhe, porque ele é importante. Depois, esses compostos podem retornar para outros seres vivos. Por isso que uma hora está no ambiente, uma hora volta para os seres vivos, né? Os seres vivos não precisam necessariamente morrer para que esses compostos, essa matéria orgânica, sofra decomposição. Os organismos liberam materiais no ambiente através da urina, pela respiração, fezes, suor, transpiração, evapotranspiração, que a gente vai falar de todos esses fatores que podem retornar para o ambiente esses compostos inorgânicos também. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui, gente. Uma hora você vai ter matéria orgânica, beleza? E outra hora você vai ter matéria inorgânica. E quem vai fazer isso aqui vai ser num processo chamado de decomposição, beleza? Então, nos próximos, quando a gente começar a falar dos ciclos, a gente vai ver isso aqui acontecendo ao vivo, tudo bem? Te espero na próxima aula. Um abraço.